Olá, internautas! O nosso assunto hoje é sobre assédio moral. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 42% dos trabalhadores já sofreram algum tipo de assédio durante suas atividades. Diante desse assunto tão polêmico, eu converso hoje com o advogado trabalhista e também advogado do Sindicato dos Bancários, Rogério Ferreira Borges. Rogério, o que seria assédio moral? Assédio moral, antes de tudo, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite. O assédio moral, ele tem em si um conceito de lesão, né? O assédio, ele pressupõe uma lesão, mas que lesão é essa, né? Hoje em dia, entende-se que não só um dano material, um prejuízo à propriedade, um prejuízo à incolumidade física da pessoa, já é passível de ser indenizado, gera o que a gente chama de dano, caracteriza o dano, né? Hoje em dia, atualmente, o direito também protege os bens imateriais do indivíduo. Sua honra, sua dignidade, e mesmo a questão afeta as suas condições ambientais, seja no trabalho, seja na escola, né? E o assédio, ele vem nesse contexto. O que é um assédio moral, né? É uma prática, né? Nós estamos falando no contexto das relações de trabalho, então é uma prática das empresas, dos empregadores, contra os seus empregados, reiteradas ou não essas práticas, que induzem a uma lesão a esses direitos imateriais dos empregados. A sua honra, a sua intimidade, a sua incolumidade física, a sua higiene, que entra no conceito de incolumidade física. Então, o assédio moral é uma prática da empresa que gera esse tipo de dano para os seus empregados ou para um empregado em particular. Os trabalhadores estão mais conscientes de seus direitos e o porquê desse aumento, desse número tão grande em relação ao assédio moral? Eu tenho uma opinião particular, mas acredito que os casos de assédio não têm aumentado. O que tem aumentado, em verdade, talvez seja a informação, né, a consciência do problema. Porque o assédio não vem de hoje, né? Os empregadores, eles praticam assédio moral há dezenas, centenas de anos, né? A história nos conta que na Revolução Industrial as condições de trabalho eram péssimas, né? Mulheres e crianças trabalhavam 16, 18 horas por dia sem qualquer condição. Então eu acredito que o assédio moral ele não tem aumentado nos últimos anos. O que aumentou foi a possibilidade de se conhecer o assédio, né? E nesse sentido as pessoas estão sim mais conscientes sobre o problema, acerca do problema, né? Hoje a gente conversando na rua, lá no nosso trabalho nos sindicatos bancários, conversando com os empregados de vários bancos, né? Todos praticamente sabem que existem certas coisas que não podem ser feitas no âmbito da relação de trabalho, né? E muitos estão conscientes sim que algumas práticas dos seus empregadores não são práticas legais, né? E configuram ainda que, num sentido de bom senso, configuram o que a gente chama de assédio, né? A gente pode não saber direitinho o que é, mas a gente tem uma noção do que seja. Como que o trabalhador identifica que ele está sofrendo um tipo de assédio? Acho que antes disso a gente tem que, na verdade, identificar os casos mais comuns de assédio, né? Vamos trabalhar o bom senso, né? A gente não precisa ser advogado para entender o direito, não precisa ser juiz, não precisa ser promotor. Nós todos podemos entender, com base no bom senso, essas figuras jurídicas que são extremamente importantes para todos. Mas quais são os casos mais comuns? Xingamentos frequentes, pesados no ambiente de trabalho, né? Exposição pública de uma eventual falha do empregado com relação, por exemplo, à produtividade. O empregado ele tem uma meta a cumprir num determinado período, um mês, ele não cumpre essa meta, o empregador o expõe perante os colegas publicamente, muitas vezes por e-mail. Isso é uma forma de assédio, né? Discriminação racial, de gênero, né? A famosa homofobia, cor. Aqui no Brasil é mais difícil, mas discriminação por credo, né? São formas de assédio, eu diria, isso é até mais que assédio, isso é crime, né? Mas o crime ele é mais que assédio, mas ele não deixa de ser assédio, né? O assédio ele é uma instituição, um instituto que ele é importante para as relações de trabalho no âmbito do direito do trabalho, de uma possível indenização. Isso não exclui a possibilidade de crime, de caracterização de crime. E alguns crimes são sim decorrentes de um assédio, né? No meio rural e no meio urbano também, né? O trabalho em condições degradantes, sem um banheiro, né? Aqueles trabalhadores lá que estão no cultivo,
da cana, por exemplo, ou de outras culturas, né? Trabalham dia e noite, dormem lá nas plantações, lá no ambiente da fazenda, sem uma cama adequada, sem um banheiro adequado, sem um almoço adequado. Isso é assédio, né? Beira também a condição análoga ao de trabalho escravo, mas não deixa de ser um assédio moral. Então, as situações mais comuns, né, tem a ver com esse âmbito moral, né, a relação interpessoal, patrão-empregado, ou um preposto do patrão, né, um gerente, um diretor, né, como tem também a ver com a relação, o ambiente do trabalho onde aquela pessoa se situa, né. Condições degradantes, por exemplo, é uma hipótese. Então, identificadas essas condições mais comuns, mais corriqueiras, e existem outras, claro, né, como que a gente pode identificar? Bem, abre o olho, né? Se um colega, né, se um determinado funcionário percebe que um chefe imediato de um colega tem uma certa cisma, tem uma certa, para usar a expressão popular, uma certa pinimba com outro colega determinado, por qualquer questão, né, qualquer detalhe, ou porque seja mulher, ou porque seja homossexual, ou porque seja negro, né? A pessoa tem que ficar atenta, identificar esse tratamento diferenciado, né? Então, uma situação que a gente tem que estar alerta a respeito é o seguinte: o chefe, ele trata de forma diferenciada uma determinada pessoa. O meu colega está sofrendo um tratamento diferente do que eu recebo. Se a resposta for positiva, a gente já tem que ficar alerta, né? É possível que haja uma situação de assédio moral nesse caso, né? E outras situações, há situações que são mais evidentes, né? A exemplo da falta de banheiro no trabalho rural. Essa é uma situação evidente, né? Então a gente tem condição de identificar o assédio, claro, e a gente tem condição de identificar pelo nosso senso comum, pelo que a gente percebe. Opa, tem alguma coisa diferente aqui. Isso pode ser um assédio. Vamos então a fundo. O que está acontecendo, né? Está se ofendendo algo intrínseco à pessoa, algum elemento da pessoa, a sua honra, a sua dignidade, estão agindo com ofensas, com palavrões reiterados, dirigidos a uma determinada pessoa em particular, ou mesmo a um grupo. Estou alerta. Se isso estiver acontecendo, é hipótese de assédio. Numa outra banda, minhas condições de trabalho tão bacanas, tão legais, está tudo direitinho, está limpo, tem cama, tem banheiro, tem refeição adequada. Se a resposta for negativa, eu também tenho que ficar alerta. É possível que haja ocorrência de um assédio nesse caso. Uhum. O assédio ocorre só com o chefe para o trabalhador ou pode ser entre os trabalhadores da mesma função ou do mesmo ambiente? É raro, mas existe a hipótese do assédio moral inverso. Quando é que isso ocorre, né? Uma equipe de trabalho está acostumada com um determinado chefe. É lógico que existem outras situações, mas um exemplo específico. Uma equipe de trabalho está acostumada com um determinado chefe de anos, né, de algum tempo, tem costume em trabalhar junto. E aí aquele chefe é trocado e chega um novato, muitas vezes transferido de outra cidade, né? Aquela equipe, em algumas situações, ela tende a rejeitar esse novo chefe, né? E aí a equipe se junta contra o seu chefe imediato para tentar fazer com que ele seja demovido do posto. Essa é uma hipótese de assédio moral inverso, mas a gente tem que reconhecer que essa hipótese é rara, né? As hipóteses comuns de assédio moral são da empresa para com seus empregados, ou de um chefe imediato, uma pessoa que tem um poder maior que os empregados em geral, para com esses mesmos empregados, para com aquele grupo com qual ele, sobre o qual ele ascende, né? Essas são as hipóteses mais comuns de assédio, mas eu não descartaria a hipótese do assédio inverso também não. O senhor comentou sobre a empresa, a situação da empresa para o empregado. Mas se o chefe imediato é preconceituoso, tem um desvio de caráter, isso também pode ser um assédio? As duas hipóteses, né? A gente tem as situações mais graves, a meu ver, são as situações que são decorrentes da própria prática da empresa. A empresa institucionaliza o assédio como forma de se ganhar produtividade, como forma de constranger o empregado a atingir uma determinada meta, ou mesmo para economizar, né? Para ganhar custo, cortar custo, melhor falando.
né? A hipótese das condições ruins de trabalho, de um banheiro inadequado, de ausência de refeição, é uma hipótese de assédio moral institucionalizado que visa a obtenção de redução de custos, né, na empresa. E em outras situações, por exemplo, a hipótese muito comum de assédio moral para coibir, para constranger o empregado a que ele produza mais. Essa também é uma hipótese de assédio moral que é prática da empresa, né? A meu ver, são as hipóteses mais graves de assédio. É quando a empresa institucionaliza esse tipo de prática ilegal para obter algum resultado. Mas existe também a possibilidade de a empresa, e isso a gente verifica cotidianamente, né, de a empresa não ter aquela hipótese de assédio como prática institucionalizada, né? E o assédio decorrer da postura de um chefe, de um superior em particular. Seja porque esse superior é despreparado para a vida, seja porque ele tem uma atitude negativa para com seu semelhante, mas nas duas hipóteses, seja a prática institucionalizada, seja o assédio decorrente de uma prática ruim de um empregado em particular, ainda que isso não seja desejado pela empresa, nessas duas hipóteses a empresa é responsável. Porque a empresa é responsável pelos atos de seus prepostos, empregados, né, de qualquer pessoa que esteja ali em função dela, empresa. Então, nas duas hipóteses, a empresa é responsável por indenizar o assédio caracterizado, sim.